Bom, meus amigos, meus camaradas, eu sou o Vina Guerreiro e a gente está avançando aqui. A ideia é um pouco atualizar para vocês as situações dos comitês da legalidade, que a gente tende a lançá-los em uníssono, né, de uma maneira conjunta por todo o país. Então a gente está prosseguindo e progredindo em cidades como Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, e estamos conversando já com pessoas de outros estados também. A princípio a gente quer atender as capitais, depois interiorizar e depois caminhar para o litoral dos respectivos estados. Uma coisa que está me preocupando foi uma informação boa que eu recebi ontem, uma informação quente. O camarada falou o seguinte para mim, falou: Vina, o Bolsonaro, ele quer que todo mundo da esquerda vá para as ruas por volta do dia 15, no dia 18, em todas essas manifestações aí, porque ele quer que alguma coisa dê errado, e é fácil de alguma coisa dar errada quando há infiltração nos movimentos que vão lá com caráter pacífico, só no sentido constitucional de protestar. E por que o Bolsonaro quer que tudo dê errado? E por que talvez elementos infiltrados possam fazer com que tudo dê errado? Porque ele conseguiria com isso produzir a eminência da GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Essa Garantia da Lei e da Ordem, a gente chama de GLO, ela dá ao presidente o poder de colocar o país num estado de 72 horas das suspensões dos direitos civis, fazendo com que, inclusive, as Forças Armadas comandem diretamente as polícias militares dos estados, fazendo com que o Congresso seja amordaçado pelo mesmo período, podendo ele, presidente da República, lançar mão de medidas provisórias sem anuência do Congresso. Isso por um período. Depois ele ainda pode piorar, agravar a situação e colocar um estado de sítio, né? Que é algo garantido, inclusive, na Constituição. Ou seja, Bolsonaro pode usar a Constituição contra ela mesma. É um dispositivo, né, constitucional, não é usado comumente, mas o Bolsonaro é louco assim, ele pode usar dessa maneira. Inclusive, aquilo que eu venho falando há um tempo para vocês, que pode ser que não haja eleição, começa a se apresentar como uma certa realidade. Então, eu dou a mão à palmatória e reconheço aqui ontem, na live de Ciro Gomes, quando ele afirma que é melhor que a gente não vá para a rua nesse momento, mas que a gente vá produzindo nossas redes. A minha ideia era ir para a rua ao mesmo tempo que produzíssemos as nossas redes. Redes de interação, redes de trocas mesmo, redes de observação e de denúncia, né? Os comitês da legalidade tendem a caminhar por esse tipo de espírito, né? De observar o que está havendo de nefasto nas afrontas à Constituição, nesse ataque de instituições contra instituições, nessa situação de usar o povo para o nada, né? Porque o Bolsonaro seria muito legítimo da parte dele chamar a população a participar, pressionando o Congresso, se ele tivesse apresentado alguma pauta. Não tem pauta, não tem. A pauta que estava agora era a reforma tributária. Não entrou. Ele não apresentou. O Guedes e ele não apresentaram uma matéria e falaram: olha só, é isso que a gente quer, é isso que o governo pensa que seja o ideal para o país. Né? Não apresentando, logo não tem. É uma questão que o Bolsonaro está fazendo por si próprio. É o próprio personalismo. Personalismo que é inócuo, personalismo que não faz bem, que não performa bem. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com essas manifestações do dia 18, né? Onde vão lá os estudantes e as centrais sindicais acabar com o Weintraub. Agora vai dar certo, né? Não pode quebrar vidraça nesse momento. Não é para atacar nenhum patrimônio público ou privado. E isso pode acontecer. Então, se é para ir para a rua, podem ir, mas que é melhor que vão com calma. É melhor que saibam quem são as pessoas que compõem ali aquele coletivo que está fazendo manifestação na rua, para que aquele elemento ali que você de repente não sabe quem é bem, não conhece bem, não é do teu grupo político, de onde esse cara não vá lá de doidão e quebre uma vidraça. Porque se acontecer alguma coisa nesse sentido, o Bolsonaro vai soltar os cachorros em cima da gente. Os cachorros da onde? Os cachorros da polícia, do exército. E aí acabou a graça, acabou a brincadeira. Não só para a esquerda, não, para todo mundo. Então a direita não pode rir desse tipo de expediente, porque o Bolsonaro nem percebeu isso, mas ele está dando um tiro no próprio pé. Porque quando um cara faz um negócio desse, pode surgir de dentro do movimento dele próprio um cara que depois o suplante. O substitua, um cara que possa ser até pior que o Bolsonaro. Imagina, mas tem como ser pior, Guerreiro? Eu acho que tem, hein?
Pelo que eu conheço de história, eu acho que tem como ser muito pior. O Bolsonaro, por enquanto, é um cara estético. Depois ele pode ser realmente um cara que vai fazer, né, pode surgir do seio dali, que, por enquanto é o nascedouro do protofascismo. Daqui a pouco isso vira, não é algo nascente, depois é algo que cresce, depois vira fascismo em si. Né? Se deixar, a moda pega. Viu? Então é isso aí que eu queria dar um alerta para vocês. A gente, por isso, decidiu não fazer a manifestação no dia 15, que era a tese primária nossa, mas fazer o lançamento. A gente vai ver como e quando fazer o lançamento dos comitês da legalidade, se a gente faz centralizado em uma cidade só, ou se a gente já faz de uma maneira espalhada por todo o Brasil. De qualquer maneira, seja o caminho que for, nós vamos tomar corpo e depois crescer, tomar corpo, crescer, tomar corpo, parar, crescer nesse método, né, como uma onda, para ir aumentando realmente a representação nesse sentido, a representação, né, no sentido da observância, da observação, e denunciando os desmandos nacionais, estaduais e municipais. Tá certo? Um abraço para vocês aí.